Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Gessé, de matemática. Você deve estar estranhando, né? Porque eu falei que teria live toda quarta e toda sexta, das 3h30 às 5. E dessa vez eu começo dessa maneira, sem ser uma live, sendo uma videoaula. Por que isso? O que acontece é o seguinte, gente, depois eu vou explicar um pouco melhor, mas eu trabalho em alguns lugares e um desses lugares acabou marcando uma reunião para esse horário, então eu estarei com vocês a partir das 4h30, mas eu não vou deixar vocês sem conteúdo, né? Então eu vou gravar aí total de 3 vídeos para vocês. Nesse primeiro vídeo, a minha intenção é falar sobre o Enem de maneira geral. Depois eu vou trazer um segundo vídeo falando sobre o curso, como vai ser a organização do curso, e aí no terceiro vídeo, que vai ser o iniciozinho da nossa aula. 4h30 em ponto, eu entro com a live e aí a gente segue com a aula até as 5. Fechou? Então vejo vocês ao vivo, mais tarde estarei com outra roupa, porque eu tô gravando em outro dia. Mas é isso aí, fica aí, acompanha, que eu acho que vai ser algo muito interessante, tá bom? Vou deixar o curso para um pouco depois. Eu quero começar hoje falando sobre o Enem, de maneira geral. E se você me vê olhando um pouquinho para baixo, que eu tô colando aqui, porque eu deixei as informações nos slides que eu vou olhando de vez em quando, se minha memória não é lá aquelas coisas, beleza? Então, vamos lá, gente. O Enem, a história do Enem começa lá em 1998, naquela época, apenas com 150 mil inscritos. Hoje em dia passa de milhões, já chegou a mais de 5 milhões de inscritos. Na época, aliás, o Enem que eu prestei Enem em 2007, estou meio velho, né? É um Enem que tinha 63 questões objetivas e mais uma redação, tinha uma duração de 5 horas, então era em apenas um domingo ali você fazia, era uma prova mais tranquila, menos cansativa e que as notas eram mais altas. Porém, naquela época, na verdade até chegar em 2004, o Enem ele era de fato apenas um exame nacional do ensino médio, era apenas para ver se o ensino médio estava legal, se não estava, o que tinha que melhorar, enfim. A partir de 2005, o Enem começa a valer também para ganhar a bolsa do ProUni. Para quem não sabe, ProUni, imagino que vocês saibam, mas para quem não sabe, o ProUni ele é um programa do governo federal para oferecer bolsa para aquele aluno que tem a baixa renda adentrar, né, a universidade, no caso, universidade particular, então as faculdades particulares. Inclusive, quando eu prestei Enem em 2007, consegui uma boa nota e eu consegui ser aprovado num curso de matemática, um curso de engenharia, com uma bolsa de 100%, só que eu acabei optando por fazer o Unesp, mas depois eu conto um pouco mais sobre a minha história para vocês, beleza? Bom, a partir de 2010, o Enem começa a valer além do ProUni, FIES e principalmente o SISU. E eu acho que uma boa parte de vocês está aqui exatamente por isso. Porque a partir daquele instante, o que acontece é que o Enem ganha uma visibilidade muito maior no país, porque ele passa a valer também como ingresso para a Universidade Federal. Ele passa a ser de fato um vestibular, né? E aí se torna, a partir de então, a prova mais importante do ano para uma boa parte dos brasileiros. Porém, a partir de 2009, um ano antes, o número de questões muda. Ao invés de 63 questões, a gente passa para 180 questões em 2 dias. Inicialmente, sábado e domingo, no mesmo final de semana. Vocês podem estar estranhando porque não é mais assim hoje em dia, mas inicialmente era no mesmo final de semana, com 90 questões num dia, 90 no outro. Ainda naquela época era linguagem junto com matemática e natureza junto com humanas. E a redação era no dia de linguagens e matemática. Então, acho que era um pouco mais pesado por ser no mesmo final de semana e até pelos assuntos tratados. Ok? Mais recentemente houve essa mudança onde a quantidade de questões permaneceu a mesma, 180 questões no total, porém a gente tem 2 finais de semana, né, 2 domingos consecutivos. Num desses domingos tem a matemática com ciência da natureza e no outro a gente vai ter linguagens, humanas e redação. Beleza? Que é o Enem atual, tá? Atualmente, como eu disse, a gente tem aí cerca de 4 milhões, 5 milhões de inscritos, todo ano acontece isso, tem aumentado, apesar que nos últimos anos especificamente diminuiu um pouco, mas gira aí em torno de uns 5 milhões de inscritos, vale para SISU, para as federais, vale para ProUni, vale para FIES, a não ser que algo mude, né? Mas a princípio seria isso. O Enem ele é corrigido de uma maneira um pouco diferente, que é o método TRI, Teoria de Resposta ao Item, talvez vocês já ouviram falar, onde não tem como você ter certeza se o seu desempenho ele foi excelente, se foi um desempenho ruim, até sair o resultado de fato. E não é só o resultado de quantas questões você acertou, de quais questões você acertou. Mais importante do que isso é realmente a avaliação que eles dão em cima da qualidade do seu exame. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Esse método TRI não é usado só no Enem, ele é usado em alguns outros instrumentos
avaliativos aqui no Brasil e fora do Brasil também. Beleza? Seguindo aqui, gente, a TRI ela tem alguns objetivos, tá? A ideia seria tornar os resultados comparáveis de um ano para outro, tá? Trabalhar com níveis de dificuldade, questões fáceis, médias e difíceis, coerência da resposta dada, então se faz sentido a resposta que está dando ou não, porque, por exemplo, você, no campo da matemática, você vai lá, dá conta de fazer uma questão de logaritmo, porém, você não consegue fazer uma questão de potenciação ou função exponencial. Isso é um pouco incoerente, porque log é mais avançado do que as primeiras que eu falei. Então, teoricamente, se você consegue resolver uma questão de log, você vai conseguir resolver as questões dos assuntos que eu citei, certo? Então, a ideia seria medir a coerência. Faz sentido os acertos que teve ou não, beleza? E, além disso, classifica os alunos pelo conhecimento adquirido. A ideia é a seguinte, que você acerte até de fato onde você saiba e a partir dali você não consiga mais acertar, tá? É para também evitar chutes e tal, mas eu, como eu disse, vou falar um pouquinho mais ainda sobre isso, beleza? Bom, então, como eu falei, tem um método anti-chute. A ideia do método anti-chute é exatamente essa ideia de, se você acerta uma questão de log, mas erra a questão de potenciação e exponencial, o sistema vai entender que você, na verdade, acabou acertando através de um chute. E a pontuação naquela questão não é que você perde ponto. Você nunca perde ponto quando você acerta. Mas você pode ganhar menos ponto do que o seu amigo, tá? Então, o que seria o ideal? Ideal mesmo, assim, perfeito, seria você acertar... por exemplo, você acertou 25 questões. O ideal, num determinado caderno, o ideal seria você acertar exatamente as 25 questões mais fáceis. Só que quem determina se a questão é fácil ou não, não é você, não sou eu e não é nem quem fez a questão. O que determina é a quantidade de acertos no Brasil todo. Então, se uma questão muita gente acerta, a maioria acerta, ela vai ser considerada uma questão fácil. Se pouca gente acerta, ela vai ser considerada uma questão difícil. E se mais ou menos ali metade das pessoas acertam, né, no meio termo ali, ela vai ser considerada uma questão média. O ideal é que você acerte todas ou quase todas as questões fáceis, uma parte interessante, questões médias e, se for possível, aí sim acertar as questões difíceis. Mas não é uma boa você trocar uma questão fácil por uma questão difícil. A dica é, não tenta ser mas eu sou bom em matemática, eu tô voando em matemática. Tá, você tá voando? Então vai lá, primeiro faz as fáceis, acerta elas, garante, depois você faz a mais difícil. Não é uma competição para saber quem acerta a questão mais difícil. Não é assim que funciona, beleza? Bom, a gente tem no Enem 4 cadernos, fora a redação. Então a gente tem o caderno de matemática, né, que é só matemática, tem o caderno de ciência da natureza, que é física, biologia e química. Tem o caderno também de humanas, que é história, geografia, filosofia e sociologia, e ainda o caderno, qual que eu não falei? De linguagens que vai estar lá português, inglês, espanhol, enfim, todo tipo de linguagem. Também falam de educação física, arte, mas cai um pouquinho menos esses outros temas, tá? Cada caderno, além da redação, né, que eu acabei não comentando. Cada caderno tem um peso diferente de acordo com o curso que você está procurando e de acordo com a faculdade que você vai tentar. Então, para saber qual é o peso, qual é o caderno mais importante para a sua área, você tem que pesquisar diretamente no site da faculdade e descobrir qual é o peso ou esperar sair alguma lista dizendo qual é o peso em cada um ou ainda pesquisar sobre anos anteriores. A redação é o único caderno que vale de 0 até 1000. Dá para você zerar e dá para você tirar 1000 também. Ano passado, apenas 53 pessoas no país todo tiraram 1000 de nota. Então não é uma coisa comum, não é uma coisa tranquila de conseguir e talvez por você conseguir chegar até 1000 pontos, redação seja o caderno mais visado e mais importante, e eu concordo. Eu acho que você tem que dar uma boa atenção para a redação para conseguir ter uma boa nota, ok? Agora, em relação aos outros cadernos, matemática, natureza, humanas e linguagens, a nota não varia de 0 até 1000. Ela varia ali de um valor de 200 e pouco, 300 e pouco, até no máximo ali 800 e pouco, 900 e pouco, mas em 2016, por exemplo, aconteceu uma coisa curiosa. O caderno de matemática, nota máxima dele foi 1008,5. O caderno de matemática é o que mais vale ponto, exceto redação. Porém, em 2016, especificamente, ele valeu até mais, ele ultrapassou os 1000 pontos. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre por que a matemática no Enem é muito importante. Para mim é o segundo caderno mais importante, só perde mesmo para a redação, ok? Em anos diferentes, pessoal,
a gente tem uma certa variação de nota, porque não tem como a prova ter o mesmo nível, tá? Então não necessariamente você ter tirado uma nota um pouco menor esse ano e no ano passado você foi um pouco melhor, a sua nota foi um pouco maior, não quer dizer necessariamente que você piorou. Tem que ver isso em relação aos outros, em relação ao seu curso, se caiu ou se não caiu, ok? Seguindo aqui, falando sobre nota ainda, no ano passado a menor nota de linguagens foi 322 e a maior nota foi 801, ficando a média ali em 520. A menor nota de natureza foi 327, a maior nota 860, ficando a média em 477. A menor nota em humanas foi 315, a maior foi 835, a média ficando em 508. Beleza? Agora, a matemática tem a menor nota 359, entre as menores notas é a maior, e a maior nota 985,5, entre as maiores notas também é a maior. A média 523, novamente, é a maior. Então, gente, se tem um caderno que dá pra você conseguir uma pontuação legal, que vai te ajudar bastante, exceto o caderno de redação, pra mim o segundo seria da matemática, tá? Seguindo, em relação ainda à TRI, tem algumas dúvidas que surgem do tipo, por que eu acertei mais questões esse ano do que ano passado e eu tirei uma nota menor? Por que eu acertei mais questões que o meu amigo e ele tirou uma nota maior do que eu? Tudo tem a ver, gente, com consistência da prova. Tem que ver se sua prova faz sentido, as questões que você acertou, se realmente eram as mais fáceis ou não, tá? E depois eu até vou dar uma dica do que vocês devem fazer para conseguir tirar uma nota melhor na prova, beleza? Então, não dá para comparar números, número de acerto, não é assim que funciona. Não é quantidade, é qualidade que importa na hora de fazer o Enem, beleza? Bom, deixa eu só, tô revisando ali pra... Tá, vou seguir. Então, ó, agora, gente, pra gente fechar esse vídeo, eu vou dar uma dica pra vocês de como é uma maneira, tá? Não tô falando que eu sou o dono da razão, que essa é a melhor maneira que existe, mas ao meu ver é uma maneira que pode funcionar e pode te ajudar. E se você não tiver nenhuma estratégia de prova, pode valer pra você, tá bom? O que eu faria se eu fosse fazer Enem hoje em dia? Eu faria o seguinte, ó. Primeiro, eu começaria pelas questões mais fáceis. Como é que eu reconheço uma questão fácil? Questão fácil é aquela que você lê, você entende rapidamente e você sabe que você vai conseguir resolver ela muito rápido. Por exemplo, no campo da matemática, tem um cálculo simples, a interpretação não é tão difícil, essa é uma questão fácil, ok? O que seria uma questão média? Uma questão média é uma questão que a interpretação é fácil, mas a conta é demorada, envolve um cálculo complexo, ou ao contrário, a interpretação é muito complicada, apesar do cálculo ser uma soma, de repente, mas a interpretação é muito difícil, certo? Essa é uma questão média, que ela mescla ali as duas coisas. E uma questão difícil seria uma questão que a interpretação é difícil, tem um texto grande, difícil de entender, e o cálculo também é muito complicado, ou ainda quando envolve um conteúdo que as pessoas têm medo, tipo o logaritmo, por exemplo. Uma questão de log, provavelmente no Enem, sempre vai ser considerada difícil, porque uma boa parte do Brasil, lembrando que não é só você e os seus colegas da sua escola, é o Brasil inteiro fazendo. E nem todo mundo no Brasil inteiro viu o que é logaritmo, por exemplo. Estou citando isso só como exemplo, mas tem outros conteúdos que o pessoal pode não ter visto. Então, o que acontece é o seguinte, você tem que garantir as questões fáceis. Questão fácil é aquela que você leu, você sabe, você responde na hora. Garantiu a fácil? Maravilha, você fez todas as fáceis. Ok. Faz o possível para acertar as médias também, aquelas que o cálculo é simples, interpretação nem tanto, ou o contrário. E as difíceis você vai deixando para o final. Então, o que eu faria, gente? Se fosse vocês fazendo, eu ia lá, li a questão. Li, sei fazer, fiz. Próxima questão, eu leio, eu não tenho a menor ideia do que se trata, eu não sei fazer aquilo, eu faria algum tipo de marcação, tá? A marcação que eu faria, por exemplo, pode marcar do jeito que você quiser, eu colocaria um menos. Menos para mim quer dizer, não sei. Vou deixar para depois, se der tempo, se der, beleza? E se eu leio assim, e eu tô um pouco na dúvida entre duas questões, mas eu sei mais ou menos o que tem que fazer ali, só que vai demorar e tal, eu marco um mais. Depois que eu terminar todas as questões fáceis, eu já li a prova inteira, porque eu fiz todas as fáceis e marquei nas outras com o mais ou com o menos. Depois eu volto para poder fazer as questões com mais. Se eu conseguir fazer todas as fáceis e todas essas com mais que eu marquei, eu já saio satisfeito da prova. Eu não vou ter gabaritado, mas vou ter uma nota muito boa. Se eu conseguir terminar essas e ainda der tempo de voltar para as mais difíceis, eu tento salvar o que der, tá bom? Então, essa é uma estratégia de prova, a gente vai conversando ao longo do curso mais sobre isso, ok? Assiste minha próxima videoaula aí que vai ser sobre o curso e sobre a matemática no Enem. Valeu!